Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Senhor e Cristo Jesus toda glória e toda adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estamos caminhando para o final do trimestre, estudando essa lição abençoada que eu estou te mostrando aqui, principalmente para você que está vendo pela primeira vez, lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente, sempre nos presenteando com um tema abençoadíssimo. E nesse trimestre, que termina agora em dezembro, estudamos o governo divino em mãos humanas, e trabalhamos aqui no primeiro e segundo livro de Samuel, sempre abordando as figuras de maior destaque, que é Samuel, Saul e Davi. Meus queridos, a lição de hoje é a lição número 11, para 15 de dezembro de 2019, cujo título é As Consequências do Pecado de Davi. Nós vimos no começo da nossa lição, ali o surgimento do profeta Samuel, através de um milagre de Deus operado na vida de Ana. Esta criança cresce, se torna juiz, sacerdote, profeta em Israel. Ele vai ser o último juiz, porque o povo pede um rei, e aí aparece a figura de Saul, que é um rei que tipifica muito as nossas escolhas pela aparência, né? Então, um rei que em pouco tempo foi reprovado pelo Senhor, porque não andava nos caminhos do Senhor. E nós vemos aí então Davi sendo levantado, ungido, perseguido, né? Mas depois aclamado rei sobre Judá e depois sobre todo Israel. E vimos na lição anterior, ou seja, na lição retrasada, nós vimos sobre o reinado de Davi. Um reino muito abençoado, irmãos, um reino que foi reconhecido, um reino que foi confirmado, um reino de adoração. Enfim, podemos dizer que assim como o rei, o reino também foi um reino segundo o coração de Deus. Mas vimos na lição passada algo até paradoxal, que foi o pecado do homem segundo o coração de Deus. E falamos que o pecado não escolhe posição, não escolhe título, não escolhe pessoa, ele vem para derrubar mesmo. E aí nós precisamos vigiar. Vimos o pecado de Davi, que foi o pecado com a mulher de Urias, Batseba, e quando ele adultera com ela, ela engravida e ele não tem como esconder esse pecado, e ele termina mandando matar um soldado de elite, que era Urias, o Heteu. Foi assim um assassinato covarde, vamos dizer assim. Mas Davi, como todo homem, não é? A Bíblia diz que não há homem que não peque, né? Davi é humano, e como humano, ele tem a inclinação também para o pecado. É um homem segundo o coração de Deus, mas um homem coberto de falhas também. Lá em Hebreus vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e durante 3 anos e meio não choveu. Então Deus opera em nós apesar da nossa inclinação, né, para o pecado. Não devemos viver na prática do pecado, mas o pecado na vida do homem nunca foi surpresa para Deus. Então, vimos este pecado, ele adultera com Batseba, e não somente isso, como se isso pouco fosse, ele manda matar o marido de Batseba, e Deus não se agrada disto. E o que nós vamos ver aqui hoje é justamente o texto onde o profeta Natan vai ao encontro de Davi, não é, denunciar o seu pecado, não é, e vamos ver aqui as consequências do pecado de Davi. O nosso texto áureo diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, olha as consequências,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Segundo de Samuel 12:10. A verdade prática nos diz assim: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Nossa leitura conta então esse episódio, quando o pecado de Davi é denunciado pelo profeta. Então escute bem, segundo de Samuel 12, de 1 a 15. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Natã começa contando uma parábola, O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meus amados, a nossa lição, ela tem um caminho simples a ser percorrido. Nós vamos ver que Davi, sendo quem era, escolhido por Deus, ungido por Deus, homem segundo o seu coração, ele também foi passivo de pecar. Nós aqui extraímos uma lição, porque quem somos nós, não é, para levantarmos nossa cabeça e dizermos que nunca pecaremos, nunca cairemos. A Bíblia diz: aquele que cuida ou aquele que pensa que está em pé, cuidado, não caia. E eu coloquei aqui algumas observações que não são os tópicos, Os meus tópicos vão ser as consequências do pecado de Davi. Mas falando um pouco sobre o pecado, eu anotei aqui alguma coisa. O pecado no início é doce como mel,
mas depois amarga como fel. Você pode anotar esta frase. O pecado no início é doce como mel, mas depois amarga como fel. Outra frase que você pode anotar aí é que o pecado manda os seus boletos de cobrança. Então, meus queridos, o pecado não fica sem a sua recompensa. Romanos 6:23, se não estou equivocado aqui, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Também nós vamos perceber, irmãos, que nesta categoria pecado, nós temos o pecado que é contra nós mesmos. A Bíblia diz que aqueles que se prostituem pecam contra o seu próprio corpo, não é? O pecado contra si. Nós temos o pecado contra o próximo, quando ofendemos este próximo, quando atingimos esse próximo, e temos o pecado contra Deus. Claro que na grande maioria das vezes essas coisas estão conjugadas. Às vezes eu peco contra mim mesmo, mas estou também pecando contra Deus. Às vezes peco contra Deus e estou pecando contra mim também. Às vezes peco contra o meu próximo e estou pecando também contra mim. E às vezes peco contra o meu próximo ou contra mim e estamos pecando contra Deus, né? Bom, temos aqui outra observação. Somos senhores dos nossos atos e escravos das consequências desses atos. Então, o homem é dotado de livre-arbítrio, ele opta se vai tomar determinada atitude ou não. Quando ele toma essa atitude, ele é senhor, porque ele decide se toma ou não toma essa atitude. Agora, quanto às consequências dessa atitude, nós nos tornamos escravos, porque uma vez que se toma a atitude errada, e isto vai gerar consequências, essas consequências nós vamos ter que arcar, porque o pecado não deixa de ser uma semeadura. A gente semeia e aí vai colher, né? Se você semeia morango, coisas boas, você colhe morango. Se você semeia pimenta, aí a colheita não vai vir morango, vai vir pimenta. E a gente às vezes tem que colher isso aí. O pecado ele pode ser por obras, não é? Um ato cometido, pode ser por omissão. É o que nós chamamos de pecado ativo e pecado passivo. A gente peca porque faz determinadas coisas e peca também porque deixa de fazer algumas coisas que devem ser feitas. Outra observação sobre o pecado é que o pecado não perdoa. O pecado, ele não perdoa. E também anotei aqui que o pecado pode ser pessoal ou pode ser também coletivo. Às vezes o pecado é o pecado de uma nação, às vezes o pecado é o pecado de uma comunidade, às vezes o pecado é o pecado de um grupo de obreiros, né? Às vezes o pecado é o pecado de uma igreja, de uma denominação, pecado coletivo. E existe o pecado que é o pecado pessoal. Também anotei aqui que o pecado muitas vezes compromete pessoas que estão ao nosso lado. Então o pecado não só nos atinge, mas muitas vezes respinga em pessoas que estão do nosso lado. Outra observação: o pecado é uma fraude, o pecado é uma mentira. E a última observação: o pecado, ele muitas vezes nos anestesia. É o que a Bíblia chama de mente cauterizada. É quando este pecado não infringe em nós, não toca mais a nossa sensibilidade. Há pessoas que pecam e não sentem nada mais porque estão com a consciência cauterizada. Para ele fazer o bem, fazer o mal é a mesma coisa. Mas tudo isso podemos nos livrar. Então o pecado, ele é um perigo, o pecado deve ser evitado, o pecado é abominação diante de Deus. Ok, Davi então comete um pecado, irmãos. E aí nós vamos ver que este pecado de Davi traz consequências, é o título da nossa lição. Então, em primeiro lugar, este pecado comprometeria seu bom relacionamento
com Deus. Nós vamos ver no tópico 1, subtópico 1, lá bem na frente, né? Aliás, irmãos, tópico 1 e subtópico 2. Bem lá no subtópico 2 vai estar lá no segundo parágrafo. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Foi o que aconteceu quando Adão pecou, nosso pai, né? Pecou no Jardim do Éden. O maior prejuízo, irmãos, com certeza, foi o rompimento da relação e da comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então, este pecado de Davi comprometeria o seu bom relacionamento com Deus. Davi tinha um trato afinado com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Nós vamos ver isso, irmãos, nos salmos de Davi, nas poesias, contidas nos salmos de Davi. Nós vamos ver o quanto Davi era apegado ao Senhor, o quanto Davi amava a obra do Senhor, o quanto Davi era adorador. Mas quando ele comete esse pecado, há, entre aspas, um rompimento. Deus nunca tirou os olhos de Davi, mas houve uma quebra desta comunhão, uma quebra deste bom relacionamento com Deus. Foi a primeira consequência e a maior de todas. Segundo lugar, você pode anotar aí que esse pecado de Davi atrairia vergonha ao seu ministério. O pecado, ele gera vergonha. Eu anotei aqui a referência do capítulo 12 de 2 Samuel e o versículo 14 que está na lição, que diz assim: todavia, porquanto com este feito, o profeta está falando com o rei, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também. Digo, com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Mas eu quero pegar essa primeira parte, que foi a blasfêmia. E uma outra coisa, nós vamos ver que as mulheres, as concubinas de Davi, depois vão fazer um espetáculo com Absalão ao ar livre, Nós vamos ver. E Deus diz para Davi: olha, o que você fez em oculto, eu vou fazer publicamente. Então, irmãos, aquilo foi uma vergonha para o reinado de Davi. O pecado, ele atrai a vergonha. A Bíblia diz que é melhor o bom nome do que o melhor unguento. É muito triste quando uma liderança em qualquer setor, nós estamos falando de um grande líder, ele peca de uma forma tão exposta como foi Davi, e isso foi notório em todo Israel, foi notório no meio do seu exército. Joabe, que era o seu general, viu o jogo sujo que Davi fez. Então tudo isso, ninguém ia ficar passando na cara do rei que ninguém era doido, O rei é rei, mas foi uma vergonha, Então, para nós que somos servos do Deus Altíssimo, esta palavra é uma palavra de alerta para que a gente se cuide, porque a hora que a gente desliza, é uma mentira do pecado. Uma mentira do pecado é que você vai cair e as pessoas vão te perdoar e vão esquecer. Isso é uma mentira do pecado. Eles não vão, talvez, lhe perdoar nunca. Você vai ficar com esse opróbrio, carregando essa lepra, você fala, ninguém quer considerar mais, e você perde seu nome, você perde o que nós chamamos de peso ministerial. Então, eu, nesta noite de gravação desse vídeo, eu rogo a Deus misericórdia por mim e misericórdia por você. Terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver uma outra consequência do pecado de Davi, que foi a perda do filho do pecado. Eu anotei aqui na lição, para a gente conferir na Bíblia. Você pode anotar aí 2 Samuel 12. Nós vamos ler os versículos 15, 16, 17, 18. Ou seja, de 15 a 18. 12, 15 a 18. Olha aqui. Depois que Natã foi para casa,
O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Essa versão é a NVI. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. É a versão que está aqui na NVI. Então, irmãos, está aí uma terceira consequência dramática na vida de Davi, que foi a morte da criança. A criança não tem culpa de nada, né? Foi gerada de um pecado, não é mais? Esta criança morreu e certamente foi computada aí na conta de Davi. Quarto lugar, nós vamos ver um outro problema que aconteceu como consequência do pecado de Davi. Nós vamos ver a promoção do incesto familiar. 13, de 1 a 5. Nós vamos ver aqui que Davi tinha uma filha chamada Tamar e um filho chamado Aminon. Não eram da mesma mãe, mas eram irmãos, né? E a Bíblia vai dizer que Aminon, irmãos, ele contrai uma paixão louca por Tamar. E ele vai ficando triste, nós vamos ler aqui. Depois de algum tempo, Aminon, que era filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, que era irmã. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, irmão lá, né, da mesma mãe lá de Tamar, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab. Quando é para o pecado acontecer, irmãos, tem até ajuda, né? Um amigo chamado, amigo entre aspas, né? Muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Eles arquitetaram, né, esse tal de Jonadab, arquiteta tudo, e aí a irmã vem visitar o irmão pensando que ele está doente. E nós vamos ver aqui no decorrer da história que quando ela vai levar a comida na cama, ele puxa ela, não é? E a estupra, não é? É o que acontece aqui. Ela tenta rejeitar, não, isso é loucura, você não pode fazer um negócio desse e tal. E ele, depois que usa e abusa, diz que ele teve uma rejeição por ela, né? Que eu acho que foi o dobro do que ele tinha de paixão. Então, irmãos, é aquela questão. O pecado, vimos aqui, ele a princípio é doce como mel, mas no fim amarga como fel. Depois do pecado cometido, depois de consumada a desobediência, ele olha para a mulher e vai ver que foi toda uma construção do diabo, uma construção de Satanás, só para tirá-lo do caminho do Senhor. Está aí, então, a quarta consequência do pecado de Davi. Qual foi a quinta? A quinta, irmãos, se anota esse termo aí, foi o fratricídio em sua casa. Fratricídio é quando um irmão mata o outro. Fratricídio, de fraterno, né? De irmão. Então, irmãos, isso em sua casa. O que é que aconteceu? Absalão é irmão de Tamar. Ele deixa passar, ele não fala nada.
ele vê que a irmã ficou desolada depois do ato sexual, né? Perdeu a virgindade e tal, e um escândalo para Israel, né? Ela não iria casar, né? Então, o que acontece? Absalão fica quieto e arquiteta matar o seu irmão. Olha aí, quinto lugar, vamos para o capítulo 13, versículos 23 a 29. 13, 23. Olha, irmãos, 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Olha o plano. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. Não vou ler tudo, irmãos. Então, ele promove uma festa e avisa a uns rapazes, uns moços lá, e diz: olha, quando o coração de Aminon estiver alegre, ou seja, quando ele já tiver tomado muito vinho, vocês vão lá e matam Aminon. E assim ele fez, irmãos. Quando está aí pelo meio da festa, né, Aminon está alegre, né, diz: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. 2 anos depois, né, o negócio, a poeira já baixou, então ele promove essa festa, e quando o Aminon vai, que é um dos filhos do rei, irmão dele, por parte de pai, né, então quando ele está lá na maior alegria, os assassinos vão e matam o filho do rei. Outra consequência terrível, né, assassinato dentro da família. Em sexto lugar, nós vamos ver outra coisa interessante. Em sexto lugar, nós temos o exílio de Absalão. Não só a morte de Aminon, mas com a morte de Aminon, Absalão teve que fugir. Você anota aí o capítulo 13, 37 a 39, que diz assim: Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Então, irmãos, Absalão ficou longe, né? E nós vamos ver aqui no versículo 14, que diz, no capítulo 14, o início: Joabe, filho de Zeruia, que era o comandante militar lá de Davi, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, né? Aí Joabe arquiteta aqui traz uma mulher para contar uma história para Davi e tal, e na realidade Absalão quer trazer de volta, aliás, Joabe quer trazer de volta Absalão, porque o rei já está triste. Então nós temos a morte de Aminon. Com a morte de Aminon, Absalão tem que fugir, porque matou o irmão, né? Mas para o pai, irmãos, ele perdeu um filho e perdeu o outro que foi embora. Consequência do pecado de Davi. O exílio de Absalão. Sétimo lugar, nós vamos ver aqui a rebelião de Absalão. Tempos depois, não é? Tempos depois, você vai ver em 2 Samuel 15, o rei permite que Absalão volte. Absalão volta e o rei não quer vê-lo ainda. Ele passa um tempo para ver o rei, mas depois o rei o recebe, o que é o seu pai. É pai e ele é filho, né? Matou o irmão, mas é seu filho ainda. E, meus queridos, a verdade é que Absalão começou a fazer uma trama, né? Nós vamos ver aqui em 2 Samuel 15, o título aqui é A Conspiração de Absalão, né? Então aqui diz: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo
e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Né? E aí tinha outra questão ainda. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. E aí, meus irmãos, com isso, com essa política de Absalão, ele estava extremamente político, né? Ele beijava, abraçava. Ah, se eu fosse rei, né? Você está aí com um problema, não tem quem resolva, né? Então, se eu tivesse a chance. E ele foi conquistando. Daqui a pouco, irmãos, Absalão monta uma conspiração. Daqui a pouco ele já tem um grupo grande de pessoas que estão amando a ele e quem sabe já dizendo: se Absalão se candidatasse, eu votaria nele. E chega a um ponto tão elevado, irmãos, que daqui a pouco é preciso que Davi saia de Jerusalém corrido com os seus homens, com os seus fiéis escudeiros, né? E ele fuja de Jerusalém porque Absalão se levantou e a multidão já está aclamando a ele como rei. Então, meus irmãos, lá vai Davi agora sair de Jerusalém. Os irmãos sabem que Simei, né, era um homem lá, ficou jogando terra, jogando pedra em Davi, e Davi padecendo uma humilhação tremenda, tendo que sair, né, não sei nem o que deu tempo de pegar para poder correr. E que situação difícil, né? Se fosse de um estranho, né, mas o seu filho se levanta contra ele, conspira contra ele. E, meus queridos, nós vamos ver na palavra do profeta que por causa desse pecado de Davi, a espada não se apartaria da sua casa. Nós vamos ver que Absalão se levanta aqui então, né, contra o rei, faz uma rebelião, né, e nós vamos aqui para o 8º ponto, que é justamente a morte de Absalão. Está lá no capítulo 18, a partir do versículo 9, quando ele resolve ir perseguir Davi, e há um confronto entre os homens do seu exército e o exército de Davi. Óbvio que Davi, né, irmãos, era muito mais experiente. Davi era um homem de guerra, Davi era o homem que Deus tinha a bênção sobre ele. Então, irmão, não deu para Absalão. Teve lá a batalha, daqui a pouco ele vinha montado em uma mula, um animal, e ele passa no arvoredo e fica preso pelos cabelos, que ele tinha um cabelão, né? Fica preso, e Joabe executa, mesmo contrariando a ordem do rei, que quando Davi sabe que vai ter a batalha, ele recomenda que não façam mal a Absalão. Mas o Joabe é um general, é um comandante, é um homem, é um matador, e ele termina matando o filho do rei, e mais uma tragédia. E aí se cumpre, queridos, esta palavra, não é, do profeta Natã, que a espada está aqui no nosso texto áureo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha, morre a criança. Daqui a pouco, morre Aminon, que Absalão mata. Agora, já morreu Absalão. Né? Então, irmãos, a morte agora está imperando na casa de Davi. E por que tudo isso? Consequência do pecado. Eu tenho dito muito, sem usar o termo pecado, eu vou usar aqui semeadura. Eu tenho ensinado muito na igreja. Eu digo: olha, irmãos, todo o seu presente é um reflexo do que você semeou lá atrás. E todo o seu futuro está comprometido com as sementes que você está lançando no seu presente.
Então, se nós entendêssemos que nossas atitudes, elas são sementes que estão sendo lançadas e que a gente pode colher amanhã, talvez a gente ponderasse mais a nossa semeadura. Talvez a gente fosse mais seletivo, porque muitas vezes nós cometemos atos, nós ofendemos pessoas, né? E esquecemos, irmãos, que isso é uma colheita. Nós dizemos sempre: filhos, obedeçam seus pais. Você amanhã não vai querer ter filho obediente? Então, semeie isso. Semeie para você colher depois. Então, Davi aqui está começando a colher o que ele plantou. E veja, irmãos, que ele, quando o profeta Natan está contando a história aqui da ovelhinha, aquele negócio, ele pensa que é real. Ele não está vendo que é uma ilustração. Ele pensa que é real. E ele diz um negócio aqui tremendo. Ele diz assim, que aquele cidadão que pegou a cordeira lá do homem pobre para dar lá para o visitante que chegou na sua casa, ele vai pagar 4 vezes mais. Irmão, e daqui a pouco, quando o profeta diz: esse homem é você, e agora ele já pronunciou, né? E ele vai pagar talvez 4 ou mais vezes o que ele realmente fez com Urias. Então, queridos, 8º lugar, a morte de Absalão. Lá vai a consequência. 8º lugar, que faz parte, eu posso incluir isso também no primeiro, que fala no segundo tópico, que eu falei sobre da atração da vergonha ao seu ministério, mas eu coloquei como um tópico aqui. Consequência do seu pecado, o abuso público de suas concubinas. Olha aí, 2 Samuel 16, 20 a 22. Olha só que tristeza, irmãos. Então, vamos a partir do versículo 20. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo te encherão de coragem. E assim, irmãos, olha, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Um conselho, não é, desse camarada aqui do Aitofel. Veja que vergonha e veja que consequência. Quando Davi volta, porque Absalão vai morrer na batalha, quando ele volta, essas mulheres ficam separadas numa casa, né? E Davi nunca mais teve contato com elas, porque na realidade houve uma profanação, mas consequência do pecado de Davi. E por último, irmãos, eu quero colocar aqui como um tópico assim, um tópico forte, é que o pecado de Davi traria como consequência, né? Ou ele revelaria a maldade de um coração ingrato. Revelaria a maldade de um coração ingrato. Nós vamos ver os versículos 7 e 8 da nossa leitura, que diz assim: então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Lembre-se, Davi. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, que já era muita coisa, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que este ato de Davi mostrou, né, a ingratidão do seu coração por aquilo que Deus tinha feito com ele. Olha o tópico 2 e subtópico 3. O título aqui diz: traindo a generosidade divina. Natan, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito em relação a Davi, citando cada benefício um por um. Olha os benefícios. Letra A:
livramento das mãos de Saul. Letra B, o reinado sobre Judá e Israel. Letra C, dentre muitos outros privilégios. 2 Samuel 12, 8. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus. Que a gente possa dizer como salmista no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Meus irmãos, ficam esses 10 tópicos para mostrar lição clara, objetiva, né, as consequências do pecado de Davi. E para a nossa classe, como aplicação prática, é nós dizermos para a classe, né, que o pecado traz as suas consequências. O pecado gera os seus boletos para nós pagarmos. E muitas vezes esse pagamento é com juro e correção monetária. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, aí embaixo você tem onde se inscrever. Se inscreva, vai aparecer uns sininhos, você clica naquele sininho que tem aspa, você vai estar ativando as notificações. Todo vídeo novo que sair às terças-feiras, você recebe em primeira mão aí no seu aparelho. E também compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo e não se esqueça de lá embaixo fazer o seu comentário. Deus te abençoe, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.